Olá e bem-vindos a um novo vídeo. Imagens perturbadoras que desafiam qualquer explicação podem transformar até os momentos mais comuns em algo impossível de entender. Desde um fantasma lavando as mãos em um hospital abandonado até crianças alimentando uma criatura aparentemente alienígena em uma floresta. Ou até mesmo um saco mortuário se movendo sozinho dentro de um necrotério. Hoje, vamos mostrar imagens inquietantes que simplesmente não fazem sentido. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Nos Alpes suíços cobertos pela névoa, próximos a Kardenstein, um grupo de turistas registrou algo profundamente estranho. Enquanto filmavam uma montanha íngreme envolta por uma densa neblina, uma pequena figura escura surgiu ao longe, muito acima da linha das árvores. A silhueta parecia humana, mas flutuava no ar sem qualquer apoio visível. Por vários instantes, a figura permaneceu imóvel contra o céu nublado. Não havia paraquedas, cabos ou qualquer estrutura que explicasse sua presença. Apenas uma estranha sombra suspensa sobre o vale. Em Tooele, Utah, o antigo Teatro Ritz carrega uma fama de assombrado desde sua inauguração em 1939. Durante uma investigação realizada pela equipe Broken Wings Paranormal, liderada por Steve Cutter, vários acontecimentos assustadores foram registrados. Uma aparição sombria pareceu caminhar em direção aos banheiros antes de voltar pelo mesmo caminho. Na sala de projeção, a investigadora Erika sentiu algo invisível tocá-la quando seus cabelos se moveram sozinhos. Mais tarde, sombras estranhas e sussurros tomaram conta do auditório principal, como ecos de uma antiga sessão de cinema esquecida. Em seguida, outra figura misteriosa surgiu lentamente pelo corredor em direção aos investigadores antes de desaparecer sem deixar rastros. Uma casa abandonada permaneceu vazia e silenciosa por quase um ano. Não havia moradores, movimento ou qualquer sinal de vida. Então, Sarah Mari percebeu algo perturbador em seu interior. Uma sombra escura parecia se mover de um lado para o outro em velocidade anormal. Ela começou a filmar pela janela da porta principal e aproximou a imagem enquanto a silhueta continuava atravessando os cômodos repetidamente. A casa deveria estar completamente vazia, mas algo atrás daquele vidro parecia caminhar freneticamente pelos ambientes abandonados. Em 1984, o astronauta Bruce McCandless entrou para a história ao flutuar completamente livre no espaço, sem estar preso por qualquer cabo de segurança. A cerca de 100 metros de sua nave, ele pairava sozinho na imensidão silenciosa do cosmos, utilizando apenas uma unidade de propulsão acoplada às costas. As imagens da NASA mostram o astronauta suspenso diante do negro infinito do espaço. Uma figura branca, solitária, cercada apenas pelo vazio. Foi a primeira caminhada espacial sem amarras, e vê-lo tão distante da segurança da nave continua sendo uma das imagens mais impressionantes e inquietantes da exploração espacial. Durante uma transmissão ao vivo, os espectadores perceberam uma figura translúcida se movendo atrás do streamer, como se estivesse caminhando naturalmente pelo ambiente. O público imediatamente chamou atenção para o acontecimento, mas o criador de conteúdo permaneceu tranquilo, afirmando que atividades paranormais em seu apartamento já haviam se tornado algo comum. O mais estranho é que ele alegou conviver com esses fenômenos há mais de 7 anos. Depois de tanto tempo, você ficaria aterrorizado ou acabaria se acostumando a dividir a casa com um fantasma? Poucos segundos após o início de outro vídeo, fica evidente por que uma determinada boneca ganhou fama na internet por supostamente estar possuída. A mulher que a segura parece surpreendentemente calma, mesmo quando os olhos da boneca se movem sozinhos sem qualquer ajuda visível. A cena é tão perturbadora que faz muitos se perguntarem por que alguém manteria algo assim em casa. Seria apenas um mecanismo escondido ou algo muito mais sinistro? E se a boneca consegue fazer isso, do que mais ela seria capaz? Em outra gravação, um homem acorda no meio da noite após ouvir batidas estranhas vindas debaixo da cama. Ele permanece imóvel por alguns instantes, escutando o som continuar na escuridão. Finalmente, cria coragem para olhar embaixo da cama. No início, nada parece fora do normal. Não há animais, objetos ou explicações evidentes.
Então, uma forma escura e indefinida começa a deslizar lentamente para fora, movendo-se pelo chão de maneira extremamente inquietante. Sem informações adicionais, o vídeo deixou muitos espectadores desconfortáveis. Em 30 de setembro de 2023, um jardineiro que trabalhava até tarde em um cemitério de Manágua, na Nicarágua, registrou algo perturbador. Na escuridão, uma figura pálida e fantasmagórica apareceu repentinamente na entrada de uma cripta, movendo-se como se estivesse assustada ou tentando fugir. A aparição saiu para a área aberta, passou apressadamente por uma coluna próxima e desapareceu completamente em questão de segundos. Para quem estava filmando, parecia que a figura estava sendo arrastada por uma força invisível. Um grupo de exploradores viajou até o deserto com a esperança de encontrar o que acreditavam ser um djinn, uma entidade sobrenatural frequentemente associada tanto a espíritos benevolentes quanto malignos. Segundo eles, essa presença misteriosa já era conhecida naquela região. Quando finalmente encontraram a figura, ela estava sentada dentro de um buraco, de costas para eles. Não importava quantas vezes tentassem falar, a entidade permanecia imóvel e em silêncio, recusando-se a responder. Algumas pessoas acreditam que atravessar certas linhas pode trazer má sorte, da mesma forma que passar por baixo de uma escada ou quebrar um espelho. E o próximo caso parece ter alimentado ainda mais esse tipo de superstição. Essa superstição costuma estar relacionada a cabos, fios e mangueiras. Muitas pessoas acreditam que pisar sobre eles pode atrapalhar seus planos ou trazer azar, como se a sorte pudesse ficar enrolada junto com os objetos. Claro que essa crença também pode ter origem em simples recomendações de segurança, já que fios e mangueiras soltos podem facilmente causar tropeços. Por isso, quando uma mulher foi filmada levantando uma mangueira de bombeiro acima da cabeça para passar por baixo dela, ficou a dúvida. Ela estava evitando o azar ou apenas sendo cuidadosa? Durante a exploração de um hospital abandonado, um homem registrou algo extremamente perturbador. Em um quarto escuro e deteriorado, ele avistou uma figura usando uma bata hospitalar rasgada, parada diante de uma antiga pia. A figura parecia lavar as mãos calmamente, como se o prédio ainda estivesse em funcionamento. Porém, quando o homem levantou a câmera novamente para observar melhor, a pessoa havia desaparecido completamente. O cômodo estava vazio, deixando apenas uma pergunta assustadora sem resposta. Uma mãe ficou chocada ao encontrar seus filhos no meio da floresta, ao lado de algo que parecia impossível. Em um vídeo tremido publicado no TikTok, uma menina e um menino aparecem próximos de uma pequena figura humanoide cinzenta. A criatura possuía uma cabeça grande e lisa, olhos escuros e profundos, membros finos e um corpo estranho que lembrava os clássicos alienígenas cinzentos descritos em relatos de abdução. O mais curioso era a tranquilidade com que permanecia perto das crianças. Segundo a legenda do vídeo, elas continuavam alimentando a criatura. Próximo a um galpão abandonado, 4 homens foram filmados agindo de maneira extremamente estranha. Eles permaneciam juntos em posições incomuns, com os corpos inclinados para a frente e as cabeças voltadas para o céu. Durante vários momentos quase não se moveram, como se estivessem presos em algum tipo de transe. Quando finalmente se mexiam, seus movimentos pareciam rígidos, bruscos e antinaturais. Alguns espectadores acreditaram que estavam possuídos, enquanto outros imaginaram que tentavam invocar alguma coisa. O fato de todos olharem para cima ao mesmo tempo tornou as imagens ainda mais inquietantes. Em outra gravação, um motociclista solitário percorre uma estrada escura durante a noite. A única luz visível é a do farol cortando a escuridão. Tudo parece normal até que algo impossível acontece. Sem qualquer aviso, o piloto gira lentamente a cabeça e olha diretamente para a câmera. No entanto, em vez de um rosto comum, surge uma expressão pálida, deformada e fantasmagórica, com olhos fundos e traços estranhos. Enquanto o corpo continua voltado para a frente conduzindo a moto, aquele rosto perturbador permanece encarando a câmera até que o vídeo termina abruptamente. Por volta das 11 da noite, um youtuber especializado em caça a fantasmas e sua equipe realizavam uma investigação quando registraram algo assustador. Tudo começou com um grito aterrorizante ecoando pela escuridão, fazendo o grupo parar imediatamente.
Logo depois, sons guturais estranhos começaram a surgir ao redor deles, tornando-se cada vez mais frequentes. Enquanto avançavam com lanternas, procuravam em todas as direções, mas não encontravam nenhuma pessoa, animal ou movimento suspeito. Os ruídos continuavam vindo de algum lugar invisível, ficando mais perturbadores a cada instante. Alguns acreditaram que poderia se tratar de uma bruxa, mas a verdadeira explicação nunca ficou clara. Enquanto os donos de uma casa estavam viajando, a câmera de segurança registrou algo inquietante durante a madrugada. As imagens mostram uma sala de jantar vazia e um longo corredor escuro que leva ao interior da residência. De repente, uma sombra com aparência humana surge no fundo do corredor. Ela se move lentamente pela passagem, deslizando de um lado para o outro antes de desaparecer na escuridão. A forma parece sólida, nítida e estranhamente intencional, como se alguém estivesse caminhando pela casa quando não deveria haver ninguém ali. Dirigir por estradas rurais à noite já pode ser assustador, mas uma gravação tornou a situação ainda mais estranha. À beira da estrada, várias figuras permaneciam completamente imóveis. Vestiam túnicas brancas com capuzes que escondiam seus rostos. Em silêncio, observavam o veículo passar, criando uma atmosfera extremamente desconfortável. O motorista continuou seguindo viagem enquanto o grupo se afastava lentamente para abrir passagem ao carro. Ainda assim, a cena era difícil de esquecer. Em outro vídeo, uma câmera registra algo perturbador sob um enorme caminhão estacionado nas sombras. À primeira vista, tudo parece normal. O veículo está parado sobre uma área de concreto em plena luz do dia. Mas quando a câmera se aproxima da parte inferior do caminhão, uma figura estranha surge entre as rodas e os eixos, escondida sob a estrutura do veículo, transformando uma cena comum em algo profundamente inquietante. A estranha figura sob o caminhão parecia uma criança pequena, ou algo tentando se parecer com uma. No início, permanecia completamente imóvel, quase se confundindo com a sujeira e o metal ao redor. Então, lentamente, virou a cabeça em direção à câmera, revelando olhos arregalados e fixos, acompanhados de uma expressão vazia e perturbadora que tornou a cena ainda mais assustadora. Em outra gravação, um homem barbudo está sentado de pernas cruzadas no chão de uma sala aparentemente comum. A princípio, parece apenas estar se alongando ou fazendo alguma brincadeira. Porém, seus movimentos logo começam a se tornar estranhos e inquietantes. Seu corpo se contorce de maneira incomum. A cabeça se inclina para trás e os olhos se voltam para cima. Repetidamente, ele coloca a língua para fora de forma perturbadora. Alguns espectadores acreditam que as imagens mostram um caso de possessão ou manifestação demoníaca. Outros sugerem que poderia se tratar de uma condição médica ou até mesmo de uma apresentação artística extrema. Em uma trilha, tomada pela vegetação no meio da floresta, um local sobre o qual os moradores costumavam alertar as pessoas para não se aproximarem, alguém registrou algo estranho. Paradas no caminho, estavam várias pequenas figuras humanoides observando em silêncio. Suas peles pareciam escuras e desgastadas. As cabeças eram incomumente alongadas e seus olhares permaneciam intensos e imóveis. Algumas carregavam gravetos ou ferramentas simples, enquanto outras permaneciam totalmente paradas. Até mesmo seus pés possuíam formatos incomuns. Muitos espectadores associaram as imagens ao folclore do povo Ashanti, que fala sobre pequenos seres misteriosos da floresta responsáveis por proteger terras sagradas. Durante a noite, sob a estrutura de concreto de um viaduto no Reino Unido, uma cena extremamente estranha foi registrada. Cerca de meia dúzia de pessoas caminhavam por uma rua, mas seus movimentos não pareciam normais. Elas avançavam de forma rígida e irregular, como marionetes sendo puxadas por fios invisíveis em intervalos aleatórios. Os corpos tremiam e se contorciam a cada passo. Os braços pendiam frouxamente e balançavam em ângulos estranhos, fazendo a cena parecer saída de um filme de zumbis. Em seguida, surge o que aparenta ser o segundo avistamento de uma mulher misteriosa. A pessoa que grava a vê rondando a borda de uma floresta próxima ao limite de sua propriedade e decide segui-la mata adentro. Depois de algum tempo, ela é encontrada perto de uma cabana deteriorada, cercada por uma cerca quebrada. No instante em que percebe a presença da câmera, a mulher começa a gritar e a tremer de uma forma extremamente inquietante.
O vídeo termina antes que seja possível descobrir o que aconteceu depois, deixando apenas mais um mistério sem resposta. Outra gravação começa mostrando alguém segurando uma boneca antiga vestida com uma roupa rosa de bolinhas já desbotada pelo tempo. A pessoa aproxima um pirulito vermelho da boca da boneca, fingindo alimentá-la como se fosse uma criança de verdade. Por alguns instantes, tudo parece uma brincadeira inocente. Mas quando a boneca é levantada, seus olhos se abrem completamente. Em vez dos olhos comuns de uma boneca, um líquido escuro e espesso começa a escorrer das órbitas, deslizando pelo rosto pálido e pela roupa, criando uma cena perturbadora. Segundo a lenda algonquina, o Wendigo é um espírito sombrio da natureza que se transforma em uma criatura alta, faminta e aterrorizante. Em um dos vídeos, uma câmera trêmula atravessa uma floresta densa, repleta de árvores sem folhas, galhos caídos e vegetação morta. Tudo parece normal, até que algo se move ao longe. Parcialmente escondida entre as árvores, surge uma figura humana extremamente alta e magra, com membros anormalmente longos e uma aparência perturbadora. Ela se move lentamente e de forma deliberada, mantendo a cabeça abaixada e os ombros curvados. Quando quem grava aproxima a imagem, a figura continua visível por alguns segundos assustadores, observando em silêncio do interior da floresta. Em uma clareira tranquila e ensolarada, cercada por altos pinheiros, a câmera registra algo que parece quase impossível. No começo, tudo parece uma cena comum da floresta, com uma fileira de árvores ao fundo e um trailer estacionado à distância. Porém, algo estranho está prestes a surgir naquele local aparentemente normal. Se você gostou dessas histórias misteriosas e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Seu apoio ajuda muito o canal a continuar trazendo casos intrigantes, fenômenos inexplicáveis e registros assustadores. E não se esqueça de comentar qual dessas histórias mais te impressionou.